do Senhor, amados irmãos. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Quem lembra o que foi lido nessa noite no início do culto? Isaías 55. Eu não posso desprezar, irmãos, essa leitura de forma alguma. Eu não estaria cumprindo nesta noite com o desejo do Senhor em falar conosco através da palavra lida aqui no início do culto. O que nós chamamos de leitura oficial, e que oficial é todas elas. É a vontade de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Espero que todos estejam bem e preparados para ouvir a palavra. Eu nunca sei o que Deus vai falar. Eu nunca sei. E nem você sabe. Mas Ele fala. Amém. Ele fala. Amém. Nesta manhã, Jesus falou conosco aqui. Eu estava anotando a reunião de amanhã, a comunhão entre os irmãos. É coisa muito bela isso. É como se uma família em tamanho menor, aqui reunida e transmitindo a palavra. Eu não consegui ministrar toda a aula, e daí disse para os irmãos, vamos estender mais um pouco? Alguém já disse, vamos pastor, até 11 horas. Eu falei, não, vamos encerrar agora 10h30 e vamos para casa. Então, irmãos, é muito glorioso você vir na casa de Deus. Não perca as oportunidades que Deus está te dando agora, que talvez nunca mais vais ter lá na frente, nunca mais. Muito pobre de espírito, não digo pobre de espírito aquele que o Senhor quer, aquele espírito humilde, mas muito pobre do espírito do poder de Deus é aquele que rejeita a palavra de Deus, que não aceita o convite. Se alguém se sente ofendido em eu convidar para vir à casa do Senhor, você vai continuar sendo ofendido por mim a vida inteira, porque eu vou continuar convidando, vem para a casa do Senhor ouvir a palavra do Senhor. Você vai continuar sendo ofendido, porque eu nunca poderei deixar. Você pode deixar, meu irmão? Você pode? A irmã pode? Não pode, irmãos. Não podemos deixar de convidar. Vamos à casa do Senhor. Alguém disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E era quem? O rei Davi. E ele foi convidado por alguém para vir na casa do Senhor. 55, a partir do versículo de número 6. Glória a Jesus. Pegue a tua Bíblia, segure ela com muito amor, com dedicação, e leia a palavra de Deus. Acompanhe na Bíblia o que nós vamos ler. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, nem sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao seu semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz
e prosperará para aquilo que designei. Querido e eterno Pai, talvez esse silêncio, meu Pai, represente alguma coisa. Minha alma, Pai, tem sede de Ti, às vezes sem forças, às vezes cansado, fadigado, mas ela continua dentro de mim, tendo sede de Ti, sede de justiça, sede de verdade, sede de paz, sede de alegria do Teu Espírito, sede de ser revestido de poder, sede de ser revestido de autoridade no Teu nome. Sim, Pai de amor, nós continuamos aqui tendo sede de Ti. Oh, querido Deus, queremos ouvir a Tua voz nesta noite e glorificar o Teu nome e exaltar a Ti. Eu Te agradeço no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Pode sentar, amados irmãos. Profeta Isaías, profeta de Deus, que precisou um dia ouvir a voz de Deus para ele mesmo, para ele consertar a vida. Ele achava, me parece que no capítulo 1 ao capítulo de número 6, que ele não precisava ouvir Deus acerca dele próprio. Ele tinha sido chamado, e isso lhe dava uma autossuficiência. Parece-me que ele tinha um cargo já vitalício, que entendeu que isso era um cargo vitalício, e não precisava de Deus, não precisava que Deus falasse com ele. Quem sabe às vezes nós pensamos isso, pela posição que nós temos, por aquilo que já fizemos na obra de Deus, pelos anos que já se passaram, a gente pode estar pensando: Deus, Tu não precisa mais falar comigo, mas me usa para falar com os outros. Meus queridos irmãos, Deus precisa estar falando comigo cada dia. Deus precisa estar falando contigo cada momento. Ele não vai te deixar sem alimento. A palavra é o alimento que nos sustenta. Quando você rejeita a própria palavra diz que estás rejeitando a própria vida. Você está rejeitando a vida, está desprezando a vida. E quem está vazio da palavra, irmãos, ele é cheio de outras coisas, de palavras, de razões, de coisas próprias. Sempre tem razão, mas quando nós temos a bendita palavra de Deus, esta razão humana, ela tem um certo limite, porque quem dá a verdadeira razão para mim viver e para ti viver é a bendita palavra de Deus. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A sua palavra me domina, assim dizia, e assim diz a Bíblia, o que Paulo dizia acerca dele próprio. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aqui o profeta Isaías, no seu capítulo 1, ele faz um convite. O Senhor faz um convite através da boca dele, dizendo: argui-me, quer dizer, venham conversar comigo. Eu quero ouvir a voz de vocês. Eu quero ouvir, eu quero dialogar com alguém. Conte para mim qual é a tua situação. Vem conversar comigo. Ainda que os teus pecados sejam como negros, como escarlate, ainda que eles sejam vermelhos como carmesim, eu quero transformar a tua vida. Quero fazer aquilo que é negro ficar claro como a lã. Eu quero fazer aquilo que é vermelho ficar claro como a branca neve. Eu quero fazer.
mas precisa uma disposição tua de vir falar comigo. E o Senhor continua convidando as pessoas: vem falar comigo. Você não quer falar comigo? Vem tratar o teu assunto comigo. Você pode dizer: com o pastor Fernando eu não vou tratar, porque ele é um homem rude, é ríspido, ele é assim, ele é de outro jeito. Mas o Senhor Jesus não é como eu, ele é diferente. Eu converso com ele, eu conto tudo para ele, e ele não conta para ninguém. Só que tem uma coisa, irmãos: eu não posso continuar pensando que ele sempre vai ser o meu advogado e o meu perdoador, que vai sempre estar ali disposto a me perdoar, e eu voluntariamente querendo pecar mais e mais, ou involuntariamente. A gente peca todo dia involuntariamente, mas pecar voluntariamente, irmãos, pecar sabendo que está pecando. Cidadão é perdoado hoje, amanhã volta ao pecado. Está limpo hoje, amanhã está sujo. Daqui a pouco, uns dias mais tarde, ele vai ouvir a voz do Senhor: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é justo, faça mais justiça ainda. Agora, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Vai, tu não queres nada comigo? Aquele que é injusto, pratique mais injustiça ainda. Continue nesse caminho. Tu não quer nada comigo, tu não quer me ouvir, tu não quer conversar comigo. Irmãos, imagina só um pouquinho o que é esse convite, lá do capítulo 1, versículo 13, por aí, do livro do profeta Isaías: vinde e argui-me, perguntem para mim, converse comigo, eu tenho prazer em conversar com você. Eu acho que eu já ouvi isso de Deus mais do que uma vez. Por que você não vem conversar comigo? Por que você não entrega as tuas aflições na minha mão? Por que tu não entrega o teu inimigo na minha mão? Por que tu quer se defender tu mesmo? Meu irmão, o Senhor sempre tem uma resposta que te traz satisfação, que não te deixa confuso. Quando tu vais conversar com Ele, quantas vezes, muito abatido, muito aflito, fui conversar com Ele, e a gente fica pensando, a resposta vem daqui uma semana, talvez daqui um mês, ou talvez nunca venha a resposta. Mas o interessante, irmãos, o mistério de Deus, quando é revelado para o homem, ele se satisfaz com o próprio não de Deus. Não, não vou te dar isso. Ele sai, quem é servo dele, quem foi ali para conversar, conversando com o Pai, entrou no santuário, ele sai satisfeito porque o Senhor disse não para ele. Por que o Senhor pode te dizer não quando você vai questioná-lo? Porque Ele sabe o melhor para ti, Ele sabe o melhor para mim. Talvez aquilo que você acha que é o melhor para ti é o pior, é o que te vai levar à derrota. Quem sabe alguém se bate a vida inteira pensando isso é o melhor, e o Senhor disse: eu estou te falando que não é o melhor. Para com isso, pede para mim que eu te dou, te humilha diante de mim que eu faço. A palavra humildade é a palavra mais sublime que pode existir, irmãos, no meio do povo de Deus. Humildade perante o Senhor. Quando tu te humilha, quando eu me humilho, Ele responde a tuas perguntas
E tu e eu me satisfaço porque, como já falei, sim ou não de Deus, quando provém dele, é para o bem da nossa vida. E aqui quando chega o profeta Isaías, já depois de muito tempo profetizando coisas profundas, o profeta messiânico, ele profetizou algumas profecias que só faltou dizer: eu estou vendo um Salvador, eu estou sentindo a presença dele, eu estou sentindo a presença do Messias aqui, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Como o povo hoje que entende do batismo com o Espírito Santo e das promessas de Jesus para a igreja, ele não entendia, ele profetizava, mas ele, nas suas palavras que o Senhor colocava na boca dele, ele pronunciava, dá a entender que ele realmente, ele fazia parte do corpo que eu e você fizemos, da igreja amada. Um dia o conheceremos, um dia o veremos. Quando você olha sobre o monte da transfiguração, foi, acho que eu falei na sexta-feira aqui, acho que foi, quando Moisés e Elias apareceram lá no monte, o Senhor os convidou para estar naquela reunião. Elias, os irmãos sabem que ele nunca morreu, mas ele foi levado aos céus, ele subiu, o Senhor o recolheu desta forma. Aonde anda Elias? Eu posso não saber, ninguém dessa terra sabe, mas o Senhor Deus sabe o endereço de Elias, sabe a hora. Sabia de Elias: eu preciso que você saia da onde tu estás no descanso, porque eu preciso te apresentar para humanos lá na terra outra vez. Eu preciso te apresentar lá para Pedro, Tiago e João, e para o meu filho, que hoje, nesses dias, lá ele falando lá atrás, é um homem comum, e está lá, mas eu preciso mostrar para aqueles 3 servos meus que estão lá, Pedro, Tiago e João, quem é o meu filho. E eu preciso que vocês testemunhem este fato. Que coisa gloriosa, irmãos. O Moisés também morreu, e o corpo dele ninguém sabe aonde colocaram. O Senhor o guardou para si, guardou o próprio corpo, escondeu o próprio corpo de Moisés. O Senhor sabe o endereço dos mortos, dos que daqui foram levados. Imagine o endereço dos vivos, de mim, de você, para fazer um convite, para te chamar: vem conversar comigo, eu quero falar contigo. Aleluia. Nós cantamos palavras bonitas dos hinos, lindas melodias, hinos mais antigos que a Bíblia pura, que está ali. Nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O fogo não purifica pecado, mas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O fogo é a alegria do céu, irmãos. O fogo do Espírito Santo é sinal de alegria. É não ser frio, mas ser quente. Como disse o Senhor para a igreja de Laodiceia: já que tu não és frio e nem quente, és morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Não teres mais o direito na minha palavra. A palavra é tudo, irmãos. Vomitar-se da boca, ser vomitado por Deus, quer dizer, você não tem mais direito de ouvir a minha voz. Oh, meu irmão, você está aqui, minha irmã, meu irmão, porque ainda você tem o direito de ouvir a voz dele. Eu estou aqui porque é me dado este direito de ouvir a voz dele.
Escritor aos Hebreus, por 2 vezes no capítulo 4 ou 5 e vários outros lugares da Bíblia, o profeta também profetizou, Isaías: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto. E ele repete isso mais do que uma vez, doutrinando a igreja, doutrinando a todos nós: se hoje ouvirdes a voz dele, não endureçais o vosso coração. Se tu sair daqui, irmão, com o coração endurecido, continuar nessa vida sem comunhão com Deus, talvez um dia o Senhor vai dizer: não adianta falar mais com ele, não vou mais falar com ela, não vou mais falar contigo. Meu Deus, irmãos, a gente uma vez na vida já pensou, eu já pensei no passado, por falta de fé, quando achava que o mundo era um encanto, que a vida era um encanto, era um direito que a gente tinha de crescer e de crescer e de crescer, e achar que nada tinha limite. Não se olhava para o corpo, não olhava e não entendia que o homem nasce e o homem se vai. Por um tempo ele é belo, por um tempo ele tem força, ele vai, ele vem, ele fala, ele diz, mas chega o tempo que ele vai murchando como uma flor, vai passando como um vapor que vai embora, se acaba, tudo acaba. Quantos amigos que estamos perdendo nesses dias, quantos conhecidos, quantos pastores que eram jovens, cheios da glória de Deus, e hoje ainda vivem sobre a terra, mas murcharam, não tem mais a virtude do Espírito, a autoridade. Que nós possamos, irmãos, ou que venha nós, venha eu, venha você, morrer de velho, mas que a glória do Espírito Santo continue fazendo parte da nossa vida. E outros que morreram mesmo de enfermidades, esta enfermidade que está aí rondando a terra, tem deixado igrejas sem pastores. Lá vai o pastor titular, vai o segundo dele, vai o terceiro dele, lá vai a família. Não adianta ter muito dinheiro, nada. Cidadão gastando 60 mil reais por mês para defender um amigo da morte, gasta, faz o que puder, chame o melhor médico do mundo e coloque aqui, não adianta nada. É uma coisa estranha. E às vezes você vê um mendigo aí na rua, dormindo as noites inteiras, aí em qualquer lugar, comendo qualquer coisa, e ele anda de cabeça erguida. Não dá para entender. Mas no meio dessa tormenta, no meio dessa tormenta, o Senhor continua falando com o seu povo. O Senhor continua dizendo: isto tudo está nas minhas mãos, eu estou controlando todas as coisas. Entendam a minha voz, entendam o meu querer. E nós nos fizemos de arrogados. Eu só vou lá hoje porque tem ceia. Eu não canto porque lá tem um grupo e é perigoso eu ser contaminado. Oh, meu irmão, eu não vou no culto com medo disso, daquilo. As pessoas vão dizendo assim, irmãos, e não vão se alimentando, e de repente estão raquíticos espirituais, estão morrendo. E aqui
o convite no capítulo 55 de Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você sente Jesus? Você sabe que Ele está aqui ou não sabe? Ou pensa que Ele se ausentou com medo do vírus? Ele está aqui. Ele está lá no Japão. Lá são 8 horas da manhã agora. Lá está o meu Senhor, lá está o teu Senhor. Ele está em todos os quadrantes em todos os quadrantes desse planeta Terra. Ele está lá em cima, Ele está aqui. Ele enche a terra, a sua glória enche a terra. E nós precisamos ao menos notar a sua presença, respeitar os seus servos. Agora há pouco ainda, antes de sair de casa, o irmão falando comigo, disse para mim: antigamente, irmãos, no lugar onde eu congrego, as irmãs eram conhecidas de longe, eram referência na cidade onde viviam, eram referência na rua onde habitavam. Todo mundo tinha respeito, ninguém ia mexer com uma moça daquela, porque tinha medo da mão divina tocar neles, porque eles viam ali uma santa de Deus, viu ali um homem, viu ali um pastor com autoridade de Deus. Não era um corrompido nem um corruptor, mas era um homem santo. Não pregava por dinheiro, mas pregava pelo amor às almas, fazia tudo com voluntariedade. E hoje, irmãos, para a vergonha desse evangelho que morre por aqui mesmo, e vergonha dele, me envergonho. Em muitos lugares não tem como dizer que a gente é um pastor. Por isso que é necessário que a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, esteja sobre nós como um refletor que vem do céu e alumia os nossos passos sobre a terra, para que o povo diga o que era dito para o santo lá atrás, pela viúva, por aquela senhora, por aquele casal lá que passava, Eliseu ou Elias passavam por ali. Era Elias, né? Eliseu. Você vê sempre esse homem passar aí? Você notou o jeito dele? Da forma como que ele olha? Como que ele se conduz? Esse é um santo de Deus. Ele é um santo. Não tinha o que acusar nele. Mas hoje, irmãos, por mais que você queira, sempre tem um filho do diabo que te acusa de alguma coisa, que murmura contra você, que desfaz o trabalho que você faz, porque não tem o temor de Deus, não tem a responsabilidade de pregar a palavra e levar alguém ao céu. É um evangelho estranho, mas que Deus nos ajude a entender que Ele ainda continua perto de nós. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi nos dias no deserto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque rico é em perdoar. Isaías, quando descobriu que a boca dele era suja, lábios impuros, ele não sabia. Ele profetizava,
Ele falava, mas de repente, numa visão, o Senhor fala com ele. E ele disse, quando viu a glória de Deus, todas as manifestações de Deus na visão, ele viu Deus se mostrando para ele quem era o Senhor. Ele disse, ai meu Deus, eu vou morrer, porque eu vi a tua glória. Ele não tinha visto ainda, irmãos, um profeta sem ter visto a glória de Deus. Mas Deus sabia que ele seria como Jeremias, um tição tirado do fogo. Eu preciso de ti, vem conversar comigo. Parece que Isaías não parava, e o Senhor mostra a visão para ele, e ele cai em si. Ai meu Senhor, eu vou morrer, porque eu vi a tua glória. Eu tenho meus lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isto foi uma confissão, irmãos, uma confissão real, que o Senhor tomou providência em acabar com aquele pecado na mesma hora, dizendo, tira fogo do altar. Não tinha ainda o poder no sangue de Jesus, mas o fogo do altar, e queima a boca dele. Hoje eu te digo, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Creia nisso. E lá no capítulo 55, ele diz, vós que tendes sede, versículo 1 eu estou lendo, vinde às águas, vem às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que vinho e leite? Porque era o produto, irmãos, mais caro do mercado. Tomar vinho e leite, o suco puro da oliveira, era caro, não era para qualquer um. O leite também não. Mas vinde e comprai e comei. Tomem vinho e leite, sem dinheiro, sem preço. O que Jesus fez por nós, irmãos? Pagou a nossa culpa. Pagou tudo. O que é que falta então, minha irmã? É uma disponibilidade minha de me levantar e dizer, Senhor, eu estou aqui na tua face, estou diante da tua face, perdoa os meus pecados, Senhor, muda a minha vida. Ô irmão, ô irmã, coisa linda, não tem coisa melhor na vida do que você se sentir perdoado pelo Senhor, nascido de novo. Nós cantamos um hino há pouco que faz perguntas: já desceste as águas? Já passaste o Jordão? Foste batizado como foi Jesus? Já passaste? Já tens os teus pecados perdoados? Já nasceste de novo? Como é que nós vamos ser, irmãos, soldados com coragem suficientemente forte para nós vencer essas batalhas renhidas que nós estamos enfrentando nesses últimos dias da guerra? Se nós não tiver poder no sangue de Jesus, se nós não tiver poder na palavra, o inimigo vai nos destruir. Não fica para trás na fila, meu irmão, mas esteja mais na frente. O comandante sempre está na frente. Fica mais perto de Jesus e Ele vai te dar a vitória. Ele vai te conceder graça e poder para tu entender todas as coisas que precisam ser entendidas na nossa vida. Abra o teu coração e deixa que a palavra de Deus remova de dentro do coração, porque é do coração que procedem todos os maus pensamentos, irmãos. São fontes diversas, são vertentes diversas que procedem do coração para o mal. E o Senhor quer transformar o nosso coração de ferro, de pedra, num coração de carne,
num coração que sinta o toque da palavra. Lembra que no passado, irmãos, ou em alguns lugares que a gente vai, você fala 4, 5 palavras, não dá mais para pregar, porque o povo abriu o coração. Abre o coração e saltam de alegria e de prazer, porque abriram o coração. Bendito é o nome do Senhor. Porque assim como descem, vou ler aqui o versículo de número 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, não tornam mais, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e a façam brotar para dar semente ao que semeou. Assim como a chuva, irmãos, como a neve, Deus não fez nada em vão. Tudo que Ele criou é para o bem da terra. Até os trovões, os relâmpagos. Se não existissem os trovões e relâmpago, não haveria o verde na terra. Mas Deus criou tudo isso para beneficiar o homem. E às vezes Deus tem que falar como trovão para alguém, dizendo: eu estou dando, estou te chacoalhando, para tu entender que sou eu que falo contigo. E nós parece que surdos, mudos, cegos, não demos crédito para a voz do Salvador. Nesta noite o Senhor está mexendo com o meu coração, está mexendo com o teu coração, porque os meus pensamentos não são os pensamentos dele, o meu caminho não é o caminho dele, tudo dele é mais alto. Os meus sentimentos não são os sentimentos dele, não, tudo é mais alto. Eu não tenho como me comparar a ele, irmãos. Versículo de número 17 ou 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra, irmãos, não vai voltar vazia. Essa palavra que prego hoje, prego ontem, prego amanhã, o servo de Deus prega, anuncia com coração puro, com sentimento de Deus. Não estou aqui com outro interesse, irmãos, a não ser que você ouça a voz do Espírito Santo e te ache culpado ou não diante da palavra. A palavra, irmãos, está aqui para dizer para ti tudo o que Deus quer dizer. Ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor, mas fará o que lhe apraz. Se alguém rejeitar a palavra volta para o Senhor, mas pobre daquele que não aceitou a palavra, pobre dela que não aceitou a palavra. A palavra esteve até ali, teve a oportunidade de ouvir. Por isso diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o teu coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como na tentação no deserto. O amor que Deus conduzia aquele povo pelo deserto, o carinho, a alimentação. Ninguém no mundo tinha comido antes maná providenciado do próprio Deus, uma comida desconhecida. Quando caiu a primeira vez, eles perguntavam: mas o que é isso? E o significado do que é isso é maná, pão do céu. Você não sabe ainda o que é isso? Você não sabe ainda o que é isso? Isto é pão do céu. Vem comprar sem dinheiro e sem preço. Alimenta a tua alma.
Não morra assim. Não prossiga assim. Quantos cadáveres ambulantes que andam por aí, irmãos. Estou parado. Estou dando um tempo. Que tempo? Dando um tempo. Quem é o dono do tempo? Quem é o tempo? O Senhor chama-se tempo. Ele é o tempo. Vou dar um tempo. Quem sabe se o tempo... mas há tempo para todas as coisas. Há tempo para viver, há tempo para nascer, há tempo para morrer, pastor. Há tempo para comprar, há tempo para vender, há tempo para tirar pedra, há tempo para receber pedrada, há tempo para dormir, há tempo para estar acordado, há tempo. Mas em qualquer tempo desse, o Senhor pode recolher alguém. Agora o próprio Salomão diz: sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça em todo o tempo. Sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O mesmo que disse que há tempo para todas as coisas, também eu disse, mas acrescenta aí, Salomão, que em todo tempo precisam ser alvos os teus vestidos, e nunca faltar o óleo sobre a tua cabeça. Fique em pé. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se puderem permanecer aqui, irmãos, só se você tem muita necessidade de sair, antes da oração, vamos orar agora. Eu queria mencionar 2 nomes aqui, e orando por esses 2, nós vamos estar orando por todos que estão padecendo, por todas que estão enfermas. Primeiro, o irmão José da irmã Sueli. O irmão José, vocês lembram que ele era coxo de uma perna. Foi um acidente, eles colocaram lá anos atrás, e ele aceitou Cristo por causa daquele sofrimento. Ficou mais de 1 ano no hospital, em Curitiba. Saiu caminhando, e um homem que dá prazer em ouvir ele pregar a palavra, simples, está morando lá na terra dele, na fronteira com a Argentina. A irmã Sueli levou ele hoje de manhã para o hospital, ontem à tarde. Ela ligou, eu acho que eu vou passar a mensagem dela no grupo para vocês orar. Corta a alma da gente, irmãos. Aquela perna começou a apodrecer em casa, e ele não queria ir para o hospital por causa disso, tudo que está acontecendo. Aqueles implantes, aquelas coisas todas, e começou a apodrecer a perna, a carne dele. O irmão José da irmã Sueli. Daí quando levaram para o hospital ontem, ele não queria ir. O médico disse: o senhor não tem amor pela sua família e nem pelo senhor mesmo. Chegar numa situação dessa, e hoje ela liga chorando para mim de novo, dizendo: pastor, o médico está curando aquela infecção, vai ver se cura, para depois ir para uma cirurgia. Ela falou: pastor, ele gritava tanto de dor. Já imaginou, irmão, aqueles ferros dentro de um corpo apodrecendo? Que tempo nós estamos vivendo, irmãos? A dor. Vamos orar pelo nosso querido José e a irmã Sueli, e orar também pelo irmão Osni. Como é o sobrenome dele, meu irmão? Esni Carraro, né? Navarro. É Silvio Navarro, de Dourados, de Glória dos Dourados, no Mato Grosso. Ele está internado em Dourados com Covid. Um homem, eu ouvi alguns testemunhos dele hoje. Tem um sobrinho dele aqui conosco, que é o nosso irmão, o jovem Renan. O Renan contando para mim hoje, quando estávamos indo da escola bíblica para casa, ele sempre vai comigo até onde ele mora, ali no centro. Ele contando: o meu tio, só vou dizer, o meu tio me fez de mim um homem. Eu estudei trabalhando com ele. Minha primeira moto ganhei dele. Foi ele que deu, foi ele que comprou. Foi tudo o tio dele. Ele é irmão do teu pai ou da tua mãe? Do meu pai. Do teu pai.
já perderam alguns parentes, irmãos, para essa enfermidade. Alguns. 6 já, né? 5 já foram. Mas vamos rogar ao Senhor, Renan, para que não vá ao 6º, para que o Senhor tenha misericórdia. E quantos estão assim, irmãos? E quantos com o coração duro, com saúde, meu irmão? Você pensa que você está livre? Não. Ore com a alma agora, irmãos. Ore com a alma. Querido Jesus, citei esses 2 irmãos, mas tem tantos outros, Pai, homens e mulheres. Oh, querido Salvador, eu rogo a Ti neste momento, por Tua misericórdia, Pai, por Tua compaixão e graça. Jesus divino, nós não estamos aqui brincando, Senhor, de culto ou de igreja. Nós somos igreja, aleluia. Nós somos igreja, aleluia. Igreja que crê no Teu poder, igreja que crê no poder da cura divina, crê no batismo com o Espírito Santo, crê no renovo de uma alma e no novo nascimento. Querido Jesus, aleluia, é no Teu nome, Jesus, é pelo poder da Tua palavra que eu repreendo, Senhor, junto com a Tua igreja aqui comigo, estas enfermidades, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Jesus. Que assim seja, Pai. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé e dá-nos, Senhor, força para guardar no nosso coração o Teu conselho, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria, irmãos. É para Jesus esse aplauso. Glória a Jesus. Aplauda o Senhor com alegria, porque Ele está ouvindo o Teu louvor e a Tua adoração. Que Deus nos guarde, irmãos, na gloriosa paz do Senhor. Amanhã eu vou.